O universo nos cerca de energias das mais variadas formas. Podemos senti-las mesmo que de forma inconsciente. Você já sentiu profundo desconforto ao entrar em um ambiente? Ou então bem-estar e alegria ao encontrar alguém que pouco conhece? Se você já sentiu estas sensações, já provou o poder da energia sutil. A boa notícia é que estas energias, quando bem direcionadas, podem curar. Todas as técnicas de ativação e transmissão energética, como a acupuntura e o passe magnético, se embasam neste poder da cura através da utilização da energia. Nos últimos anos, terapias espirituais passaram a integrar a chamada medicina complementar e hoje são largamente estudadas nos principais centros de pesquisa internacional. Segundo a médica doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita Internacional, 2/3 das universidades de medicina dos Estados Unidos têm cursos optativos ou regulares de medicina e espiritualidade. Como utilizar as energias curadoras? Qual a origem dessas energias? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro A Gênese, uma das obras básicas do Espiritismo, fala sobre os fluidos, fala sobre o princípio cósmico universal. O senhor poderia nos explicar a respeito? Ele seria a base de toda a matéria que existe? O espírito André Luiz, que agora está tão em voga por causa do filme Nosso Lar, ele tem uma declaração muito poética até e científica da maior qualidade, onde ele diz que o fluido cósmico universal é o próprio hálito de Deus. Então, nós estamos mergulhados no mar de ondas eletromagnéticas, cuja fonte é sempre o fluido cósmico universal, e que, segundo os espíritos, na obra básica, o Livro dos Espíritos, seria a matéria-prima, a matéria básica, primordial, da qual se originam todas as coisas. Então, voltando a André Luiz, a respiração do Criador, para a gente, de uma maneira poética, né, seria como que insuflando a vida, insuflando o equilíbrio e mantendo a matéria, mantendo os elementos na sua harmonia, na sua união. E os espíritos dizem, se não me falha a memória, na pergunta 22, que sem esse elemento, a própria matéria não teria a sua coesão e ela não poderia ter massa nem peso. Talvez até esse fluido cósmico universal seja essa matéria, essa substância Deus, ou essa partícula Deus, que a ciência com os aceleradores de partículas procura, né? Aquela partícula de Boson-Higgs, que seria aquela partícula que criaria tudo. Seria a verdadeira mônada, né? O primo movens que o Criador teria colocado para que produzir, então, toda a vida, toda a coesão da matéria, mesmo da matéria inerte, porque a gente hoje, com o novo paradigma, com a nova maneira de viver através da física moderna, nós podemos dizer que a vida, que tudo é vivo. Mesmo aquilo que nós considerarmos como matéria inerte, tem vida também. Porque imagine só a afinidade que existe entre o cloro, né, e o sódio para formar o sal de cozinha. E o sal de cozinha é uma substância emblemática na química, porque imagine só, quando o sal está dentro do saleiro ou em cima da mesa, ele não tem valor nenhum. Ele precisa ser adicionado à comida, para desaparece, some, mas aí é que ele produz o efeito dele. Assim é também o fluido cósmico universal, a matéria primitiva. Ela se transforma, especialmente aqui no nosso planeta, né, em fluido vital. E o fluido vital é que vai dar origem
até mesmo as moléculas que vão dar origem às substâncias químicas, conforme a gente observa na tabela periódica da química, não é? Que foi concebida por um homem genial chamado Mendeleev, que pôde, inclusive, determinar, antes que aparecesse, o nome, o peso atômico, a quantidade de elétrons das camadas de substâncias que só vieram aparecer mais tarde. Na época ele foi chamado de louco, foi chamado de visionário, mas quando as substâncias foram aparecendo e foram sendo descobertas e foram se encaixando naqueles lugares certinhos, viu-se que ele estava certo. E nós hoje temos quase que já certeza de que esta matéria, que o fluido cósmico universal essa matéria primitiva, ela se transforma em fluido vital, e é este fluido vital que vai, através dessa tabela periódica, através desse processo de formação dos elementos, começando lá pelo hidrogênio, que é o mais simples, né? Um núcleo com apenas um elétron em torno, que vai dar origem à matéria. E os espíritos dizem lá no livro dos espíritos, ainda na pergunta 25 ou 26, não sei exatamente qual, que é esse elemento fluido vital, esse espírito, esse princípio espiritual, que agora já se transforma em princípio espiritual, que vai dar vitalidade, que vai animar a matéria. Quer dizer, a matéria viva como nós entendemos. E se nós pararmos para pensar que o nosso organismo, que temos cerca de 50 trilhões de vidas, porque cada célula, são 50 trilhões de células, cada célula é um organismo vivo. Ela se alimenta, ela digere, ela respira, ela tem metabolismo, ela tem função de defesa e tem cooperação de uma com as outras. Fora essas, temos aqueles que vêm de fora, que são convidados a participar desse universo, e como está mesmo lá na própria Gênese, que Kardec diz que o corpo, o homem, o espírito encarnado, é como se fosse um Deus, que coordena, um Deus com letra, um Deus pequeno, que coordena um universo muito grande dessas partículas. Esses convidados são bactérias. Por exemplo, temos milhares de bactérias no nosso intestino, que são nossas cooperadoras. E eu penso até que quando Jesus disse, tudo que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis, estava se referindo também a esses, né? Porque esses elementos, eles necessitam de habitarem em nós para ganharem as suas experiências e também evoluírem, crescerem, desenvolverem e entrarem na fieira do progresso e do processo evolutivo. Né? Agora, doutor, esses fluidos em estado de eterização, porque esse elemento primordial, esse fluido cósmico universal, então ele se apresenta em vários estados, né? Sim. Esse estado de eterização, ele pode ser impressionável pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos podem dar a esses fluidos alguma capacidade? Com certeza. E a própria ciência já chegou a essa conclusão. Quer dizer, o princípio da incerteza de Heisenberg, né, já fala disso, porque quando se estabeleceu que o estudo do elétron, qual é a posição do elétron junto do núcleo? Ele está girando em torno do núcleo? E não está girando. Então ele está parado? Também não. Se ele não está parado nem está andando, como é que é a coisa? Então vem o físico moderno e diz assim, o elétron, ele exprime uma possibilidade de estar aqui ou ali. Na realidade, ele esplende, né? Ele não está em lugar nenhum e está em todos os lugares. E dependendo do observador, se o observador vai observar o elétron achando que ele é uma partícula, ele se comporta como partícula e vai se movimentar. Se ele pensar que é uma onda, e aí já fugiu totalmente dessa questão do movimento, porque a onda ela funciona
de maneira cíclica e não em um movimento circular, né, ou elíptico, ele vai determinar e encontrar que é assim que ocorre, mostrando que o princípio da incerteza mostra, então, que o pensamento do pesquisador define o resultado da pesquisa. Ora, se isso acontece no laboratório da física, o que não dizer quando a gente ora, quando a gente pensa o bem, quando a gente trabalha, realiza uma prece, que não precisa ser a prece, a evocação verbal, mas o próprio trabalho, porque a verbalização, ela não precisa ser através da palavra, você pode se comunicar pelo gestual e pelo pensamento, principalmente.